Tá bom, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. O que mais que é a outra opção? Eu me rendo. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área. E é verdade, eu não estou fazendo o programa que eu prometi. Mais uma vez, a minha promessa se esfarela numa falácia, né? Eu vou parar inclusive de prometer, que é para não ficar refém das próprias palavras, porque o jornalismo é dinâmico, né? As coisas vão acontecendo e aí a gente traz o que é mais relevante no momento. E no momento, a pergunta é: Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo? Sim, é. E nem precisou de muito tempo para isso. Pois é, durante muito tempo na temporada, eu sustentei a tese de que não. O Cristiano, apesar de estar avançando, fazendo gols decisivos, ele ainda não era o cara que jogava o melhor futebol na temporada. Só que sim, isto mudou. E hoje não dá para sustentar outra tese que não seja a de que o Cristiano vai ganhar o prêmio de melhor do mundo pela quinta vez e dessa vez com toda a justiça, beirando o inquestionável. E eu vou explicar. Sim, no ano passado o Cristiano ganhou até a Euro, mas ele jogou menos do que na temporada 2016-2017. E por que a gente tá falando de temporada se várias vezes eu bati na tecla aqui da gente falar do ano? Também tem uma explicação. A FIFA mudou o seu critério de prêmio melhor do mundo. O FIFA The Best, que surgiu em 2016, analisando o ano, agora vai analisar a temporada europeia. Porque o prêmio de melhor do mundo acabava ignorando a metade final do ano e olhava só para a primeira metade do ano e para a metade final do ano anterior, ou seja, olhava a temporada europeia, que começa em agosto, termina em junho. Portanto, agora você tem um recorte muito claro para que as pessoas votem e tentem ser até mais justas no prêmio. Prêmio, inclusive, que quando era FIFA e Bola de Ouro, já cometeu alguns equívocos, né? Por exemplo, em 2010, para muita gente, não deveria ter sido o Messi o eleito, e sim o Schneider. Mas não aconteceu, ganhou o Messi. E por falar em Lionel Messi, durante pelo menos 6 meses da temporada, ele foi quem jogou o melhor futebol. Se a gente pegar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e um pouco de janeiro, o Messi era inquestionável. O problema é o que veio depois. Foi determinante para que o Cristiano Ronaldo ocupasse o espaço e não deixasse mais ninguém chegar perto. O Cristiano, na prática, precisou jogar 3 meses e meio, quase 4, para ser de novo o melhor do mundo. E aqui a gente vai analisar mês a mês. Vale dizer que o Cristiano teve uma lesão na Euro do ano passado e isso fez com que ele perdesse muito tempo para começar a temporada. Então a temporada para o Cristiano começou diferente dos outros anos e começou num outro ritmo apenas em setembro. E setembro foi um mês que ele foi bem discreto, como estava discreto inclusive o Real Madrid, que demorou a emplacar na temporada, né? A temporada terminou muito vitoriosa para o Real, mas ela começou muito oscilante, assim como era o Cristiano Ronaldo. O Cristiano em setembro, ele fez 3 gols em 5 jogos. É uma média boa, mas sem nenhuma atuação de destaque, praticamente funcionando só como a última bola. Coisa que ele continuou fazendo durante a temporada, só que aumentando a participação em gols, sendo muito mais efetivo e sendo muito mais protagonista, coisa que em setembro ele ainda não tinha sido. E aí vem outubro, outro mês discreto do Cristiano, apesar de 4 gols em 5 jogos. Só que esses 4 gols, 3 deles foram em um jogo contra o Alavés, que convenhamos, é o Alavés, e um gol numa vitória por 6-1 do Real Madrid diante do Betis. Portanto, nada demais, né? Muito pelo contrário, comparado ao que a gente está acostumado a ver o Cristiano Ronaldo fazer, foi um mês ruim. E aí chegamos em novembro, um mês que o Cristiano já começa a esboçar uma evolução. 5 gols em 5 jogos, sendo que desses 5 gols, 3 foram contra o Atlético de Madrid e os outros 2 numa vitória por 2-1 contra o Sporting Gijón. Portanto, um jogo que parecia fácil, mas que ele acabou decidindo e fazendo 2 gols
de uma vitória importantíssima, e cada vitória do Real Madrid no Campeonato Espanhol, né, cada pontinho conquistado no suor, em alguns jogos que parecia que o time ia tropeçar, lá na frente a gente viu que esses pontos e esses resultados acabaram decisivos e determinantes para que o Real voltasse a ganhar o título espanhol, algo que não acontecia desde 2012. E aí chega dezembro. Dezembro continua a pegada de um Cristiano muito discreto na primeira fase da Liga dos Campeões, tanto que ele terminou com apenas 2 gols, mas aí tem o Mundial. E no Mundial Interclubes, o Cristiano foi absolutamente fundamental para o título do Real. E de novo, um Real oscilante, que sofreu um bocado na decisão contra o Kashima Antlers, precisou da prorrogação para ser campeão mundial. Em janeiro, um mês de novo ruim para o Cristiano, apesar de 4 gols em 6 jogos, mas nenhuma atuação de destaque em que ele tenha pego o jogo no bolso e sido o cara para o Real Madrid ter algum resultado. Em fevereiro, a pegada se mantém. O Cristiano mal contra o Napoli, apesar da classificação, o Real não jogou bem as 2 partidas contra o Napoli, tomou sustos e muitos, e ainda foi eliminado pelo Celta da Copa do Rei. E março foi o pior mês, talvez, da temporada para o Cristiano. Para o Messi também foi bem ruim, é bom lembrar, e foi o mês que o Neymar começou a levantar as questões. Será que o Neymar pode ser o melhor do mundo? Porque março foi justamente o duelo decisivo contra o Paris Saint-Germain, a virada épica do Barcelona com uma atuação de gala do Neymar. Só que aquela dúvida, ela se diluiu logo, porque as coisas voltaram para o trilho, com o Messi voltando a ser protagonista do Barcelona e com o Cristiano sendo decisivo, jogo atrás de jogo, e o Neymar voltando a ser apenas um coadjuvante de muito luxo no Barcelona. Mas em março o Cristiano fez só 3 gols em 4 jogos, uma média boa, só que desses 3, 2 foram num empate contra o Las Palmas. Portanto, um Cristiano, de novo, discretíssimo. Só que aqui começa tudo a mudar. De março em diante, o Barcelona até tem alguns lampejos, o Messi volta a ter alguns lampejos que desde janeiro pareciam ter sumido. O Messi, na prática, de janeiro até o final de maio, ele fez 4 jogos à la Messi, como ele vinha fazendo na temporada. Muito pouco para disputar com o Cristiano Ronaldo, que apesar de vários meses em stand-by, ele despertou quando mais se precisava dele. E lembrando, a gente já analisou aqui que, por exemplo, o mês de novembro já tinha sido um mês com a cara do Cristiano. Dezembro já era um mês importante para o Cristiano. Então a gente vai fazendo uma média ali que o Cristiano tinha pelo menos um mesinho na temporada como Cristiano Ronaldo. E os últimos 3, ele acabou sendo um absurdo. E aqui só para constar as atuações do Messi contra Valência, Sevilha, Real Sociedad e Real Madrid. Esses foram os jogos enormes do Messi de janeiro a maio. Mas sim, ele foi importante para um Barcelona claudicante e, como eu já disse aqui em alguns vídeos, ele termina a temporada com 54 gols jogando praticamente como meia. Portanto, um número assustador, mas insuficiente para devolver-lhe a bola de ouro ou o prêmio de melhor do mundo. Porque aí, quando a gente vai olhar para abril, maio e junho, que só teve um jogo, mas foi o jogo, o Cristiano Ronaldo bota toda a temporada no bolso. E uma pausa aqui rápida, porque eu esqueci completamente da nossa polêmica aleatória devido ao apaixonante tema de hoje. Mas vamos lá. Afinal de contas, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Trarei a resposta daqui a pouco. E já que estamos falando de Cristiano Ronaldo, é muito bom para aqueles que gostam, que não gostam, mas de qualquer forma são loucos por futebol, darem uma olhada na nossa dica cultural de hoje, que é o documentário Ronaldo. Espetacular forma de mostrar um outro lado do jogador. Um lado, é verdade, vaidoso, mas um lado também de muito trabalho, de muita entrega e de muitas vezes de uma enorme solidão. O que chama a atenção no documentário é às vezes como o Cristiano Ronaldo se sente sozinho, isolado ou cercado ali sempre das mesmas poucas pessoas, mas que o ajudam nessa obsessão em ser o melhor. O documentário é dirigido pelo Anthony Wonk e teve produção executiva do Asif Kapadia, que já participou de outros documentários fantásticos como o Senna e o da Amy, inclusive
esse da Amy ganhando o Oscar e vale a pena demais o da Amy Winehouse, tem no Netflix, portanto uma dica cultural extra do Polêmicas Vazias de hoje. Mas voltemos ao raio-x. Em abril ele faz 6 gols em 6 jogos, sendo 5 nos 2 duelos contra o Bayern de Munique e um gol importantíssimo no duelo contra o Valência, que era um virtual jogo enrolado. O Cristiano foi lá, fez gol importante, participou decisivamente, inclusive, na reta final do Espanhol para o título do Real. Ele não terminou o Espanhol como artilheiro, mas na reta final ele meteu 6 gols nos últimos 4 jogos e foi importantíssimo para isso. E aqui, inclusive, é uma curiosidade, viu? Aqui eu estou expondo a minha intimidade, porque aqui a interface do meu celular, do meu aplicativo do Esporte Interativo, onde você pode personificar lá as ligas que você quer seguir. Eu, obviamente, priorizo Campeonato Brasileiro, Premier League, Campeonato Espanhol e Champions League, mas tem todos os campeonatos lá para você personificar, o clube favorito, estatísticas, e aqui tem também na Champions League a tabela da artilharia que a gente está vendo aqui, terminou com o Cristiano Ronaldo com 12 gols, e um dado relevante, se a gente olhar lá no aplicativo, as estatísticas de assistência. O Cristiano Ronaldo não só terminou como artilheiro da Liga dos Campeões pela 5ª vez consecutiva, como ele foi importantíssimo nas assistências, ficou atrás só do Neymar. Foi o vice-líder em assistências da Liga dos Campeões, portanto ele termina a Champions como campeão, artilheiro e vice-líder em assistências. É mole ou quer mais? E aí chega maio, o melhor mês da temporada para o Cristiano Ronaldo, 8 gols em 5 jogos, todos esses gols absolutamente decisivos, fundamentais, importantes e qualquer outro adjetivo que você queira dizer para determinar algo ronaldesco. Ele fez 3 contra o Atlético de Madrid, praticamente matou a classificação ali do Real. Fez 2 contra o Sevilla, um duelo enjoadíssimo contra o Celta, também um jogo importantíssimo e um jogo atrasado, que era o jogo para dar definitivamente a vantagem para o Real Madrid ir para a última rodada lutando, dependendo só de si, para ser campeão espanhol. E aí chegamos em junho. Junho, este mês, só teve um jogo, mas foi o jogo. E mais uma vez, o Cristiano Ronaldo decidiu. Final da Liga dos Campeões e o homem mete 2 gols em cima da Juventus. A Juve só tinha levado 3 gols na Liga dos Campeões até a final, tomou 4 do Real Madrid, 2 do Cristiano, e esses 2 gols não só foram fundamentais para o título, ele abre o caminho, inclusive, para a conquista, como deram a ele a artilharia da Liga dos Campeões. Ele terminou com 12 gols, e mais ainda, o Cristiano termina como o vice-líder em assistências da Liga dos Campeões, atrás apenas do Neymar. O resumo do Cristiano no mata-mata acabou sendo 10 gols nos playoffs, sendo que o Real Madrid fez 20. Ou seja, só ele fez metade dos gols que o Real Madrid fez na reta final da Liga dos Campeões. Então, resumindo, sem o Cristiano Ronaldo não teríamos o 12º título de Liga dos Campeões do Real Madrid. Simplesmente isto. Mas se a gente for olhar para a temporada, passes certos, interceptações, duelos vencidos pelo alto, ou seja, bolas aéreas, seja para gol ou seja para raspada, dribles certos, finalização, número de gols, assistências. Se a gente fizer um bolo, Messi e Cristiano ficam muito próximos um do outro, com uma vantagem para o Messi em assistências e em gols, mas o Cristiano tendo até mais passes no ataque acertados, mais interceptações, mais duelos vencidos pelo alto e, no final das contas, mais gols decisivos. Jogadores desse patamar acabam sendo cobrados na hora em que a coisa aperta e eles são a bola de segurança. E o Cristiano foi essa bola de segurança, mesmo dando 2 toques. Esse é o estilo do Cristiano hoje, um jogador que se adaptou. Portanto, para cobrar do Cristiano, é preciso cobrar o que ele pode entregar. E o que ele entrega hoje é uma eficiência absurda dentro da área, um posicionamento invejável e uma máquina mortífera que faz gols de todas as formas. Já comparei aqui Messi e Cristiano algumas vezes, considero o Messi um jogador melhor, mas essa temporada não tem condições, mais ainda do que na temporada passada, em que acho até que o Cristiano ganhou também muita coisa, mas foi muito mais discreto do que foi nessa temporada. Portanto, sim, ele vai ganhar o 5º prêmio de melhor do mundo e com toda a justiça. E a nossa polêmica aleatória, hein? O que será que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Para isso eu fui recorrer ao meu amigo, irmão e professor, doutor em biologia da Universidade Federal do Ceará, Luiz Ernesto Arruda. E aí, obviamente, pela distância, Luizinho mora em Fortaleza, eu moro no Rio de Janeiro. Como que a gente resolve? Zap Zap.
E aí, ó. Cara, porque essa história, quem vê o primeiro ovo e a galinha, é uma metáfora, né, velho? Não é uma questão biológica, tá ligado? Isso é uma relação de causa e efeito. Então, assim, se você levar pro lado da biologia, o ovo veio primeiro, porque o ovo ele aparece muito cedo na história da evolução, entendeu? Antes de existir ave, já existia o ovo. A questão é essa. Então, assim, o ovo ele aparece antes. As aves, elas herdaram dos seus ancestrais reptilianos a reprodução ovípara, entendeu? É uma herança delas. É isso. Palmas para Luizinho. Tá vendo como polêmicas vazias é útil? Nunca mais você vai fazer essa pergunta, que é uma pergunta boboca. É claro que foi o ovo que veio primeiro. Você acha que a galinha nasceu, sei lá, lagartixa e virou a galinha no meio do caminho? Comparação imbecil também, né? E agora vamos respeitar o próximo. O Opiniões de hoje não tem a ver com o Cristiano, mas tem a ver com o seu concorrente, Lionel Messi. Tem gente que tem a coragem de falar que na temporada o Messi não foi decisivo, né? Se o Barcelona lutou por alguma coisa na temporada, foi por causa dele. Por exemplo, no clássico contra o Real Madrid, ele foi pouco decisivo, né? Fez os gols que fez, salvou o Barcelona no último lance do jogo e manteve viva a esperança de título. É verdade que nos jogos do mata-mata o Messi apareceu muito pouco, mas lembre aí, por exemplo, que no primeiro duelo contra o Paris Saint-Germain, ele teve algumas oportunidades, perdeu, no final das contas, a atuação discreta dele acabou sendo escondida pela classificação épica, mas no primeiro jogo contra a Juventus ele dá 2 passes absurdos, um pro Iniesta e outro pro Suárez, os caras perdem o gol, o Buffon vai lá e defende, e aí a história vai contar que o Messi não foi decisivo contra a Juventus, mas ele poderia ter sido se o Iniesta e o Suárez fazem os gols. Portanto, não fale essa bobagem, porque sim, o Messi foi decisivo na temporada, ele só não foi mais decisivo que o Cristiano Ronaldo, porque ele jogou num time até mais instável, mais desorganizado, mais vulnerável. E aí a história muitas vezes é injusta, mas você procure não ser, por gentileza. Então é isso, ó, Polêmicas Vazias acabou. Se você já curtiu, curta, tem sininho, compartilha, dá like, mostra aí pro seu avô, pro seu pai, pro seu amigo, pro seu inimigo. E comente lá com educação, por gentileza, se é que isso é possível. Eu já perdi a esperança, porque o que tem de xingamento aí, então vai lá, xinga também, foda-se. Semana que vem eu não prometer mais nada, porque a gente tá sempre descumprindo, então semana que vem você vem aqui, clica e aí vai ser um tema surpresa.